Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Todo o espaço de tempo que eu tinha, né, ficava meditando e me questionando em cima dessa lei, porque realmente assim ela é bastante hermética, né? Olha, você fala assim, o que está em cima com o que está embaixo, o que está embaixo com o que está em cima. Então, você começa a se dizer, bom, quais são os referenciais de cima e de baixo? Já começa por aí, né? Começa a me questionar, bom, como é uma lei esotérica ou espiritualista, como você queira chamar, então você automaticamente fala assim, bom, o que está em cima é o céu, o que está embaixo é a terra. O que está em cima é o sutil, o que está embaixo é o denso, né? E a gente volta a entrar nessa questão das energias, né? E de fato a gente começa a ver de que, por exemplo, eu fui até dar uma olhada na época, né? 1911, quando foi descoberto, quando foi trazida a figura do átomo, né? Que a palavra átomo, na verdade, vem desde os gregos antigos, né? Que era indivisível, átomo, né? Isso. Não divisível. Mas esse senhor aí, que é um físico neozelandês, né? Que traz a figura do átomo, e sabe como que no que ele se inspirou para descobrir a estrutura do átomo? Nos planetas. O Sol, nosso sistema solar, né? O Sol com uma carga positiva e planetas, né, com carga negativa. E exatamente essa lei da correspondência, né? De você falar assim, o que está em cima com o que está embaixo. Na verdade, e se você observa a nossa vida, né? Nós orbitamos sempre ao redor de alguma coisa. A família é um sistema orbital também, né? Você tem o patriarcado, o matriarcado, o que seja, mas, né, os membros da família orbitam ao redor disso. Então, a estrutura atômica acaba se repetindo, né, em muitos planos. Então você fala assim, bom, a lei da correspondência. Há uma correspondência, né, mas ela é velada, ela não está explícita, né? Está meio que escondido nesse processo todo, mas está aí, né? E aí você fala, bom, o que está em cima, como que está embaixo. Na verdade, nosso comportamento, por exemplo, quando você olha quem está em cima, né? Quem está em cima? Um Cristo, um Gandhi, Madre Teresa, né? Esses seres que nós temos como referencial,
de um comportamento inquestionável, né? E a gente olha nosso comportamento e fala, bom, acho que tem um gap aí, né? Um espaço. Acho que tem um espaço, né? Então, é outro referencial para você pensar e dizer assim, será que eu posso trazer isso ao meu dia a dia? Porque, no fundo, o que nós queremos é entender essas leis e ver como que a gente pode se comportar, mudar nosso comportamento em relação às leis, né? É quase o canto das esferas, né? Pois é. Bonita a frase, né? Que isso vem de esferas superiores. Deixa eu colocar, até para todo mundo entender o que está sendo discutido aqui, né? Que é a lei da correspondência, que corresponde à quarta lei das leis naturais que regem o universo, que nós estamos nos propondo a conversar. Então, só para deixar claro, essa lei ela estabelece que os princípios ou leis da física que explicam o mundo físico, como por exemplo energia, luz, vibração, movimento, têm seus princípios correspondentes no etérico ou universo. Por isso vem a frase, aquilo que está em cima, ou como em cima, assim embaixo. Eu de verdade não havia pensado essa relação do átomo e dos planetas, ela é tão óbvia, né, que eu nunca exerci nenhuma resistência com relação a esse pensamento. Para mim é muito claro essa visão, e ela é explicável até nos movimentos espirais das próprias galáxias. Se você olhar o giro que tem a casca de um caracol, ou uma folha, ou a forma que se dispõe as folhas em uma árvore. Então, essa correspondência é como se houvesse uma matriz que desse origem a tudo, né? Só que, apesar das substâncias serem aparentemente diferentes, como, por exemplo, um caracol e uma galáxia, a matriz formadora foi a mesma, né? Que confere esse mesmo movimento espiralado para as duas. Então, a história do átomo sendo como uma referência ao sistema solar, pelo menos a ideia que se tem do sistema solar, porque ele é um pouco diferente, né? Porque está tudo em movimento também, e a gente enxerga como se o Sol tivesse parado e os planetas orbitando em volta. E isso é uma falácia, né? Porque o Sol está em disparada e os planetas estão literalmente correndo atrás do Sol. Parecem gametas querendo fecundar um óvulo, né? O tempo inteiro, todo mundo vigilando. Então, de novo, parece gametas correndo atrás de um óvulo. É o mesmo princípio. E por isso eu acho que a dificuldade que a gente tem é tentar transportar para o cotidiano exatamente essa referência. Porque esse princípio, ele permeia todo o universo visível e invisível. A referência que você fez com relação à família é algo que de fato eu não havia pensado, né? Porque faz sentido? Claro que faz. Veja, tem outra questão que me chamou muito a atenção, né? Aparentemente todo elemento, né, tanto seres vivos ou seres que parecem inertes, mas que estão em movimento, tudo tem uma função. Uma árvore, por exemplo, tem uma função muito clara, né? Enfim, se você olha os minerais, se você olha, tudo tem um propósito de existência. Né? Aí eu pergunto, trazendo isso ao cotidiano, nós, seres humanos, temos claro que deveríamos ter um propósito muito claro na nossa vida ou não? Então, falando da lei da correspondência, trazendo isso ao nosso cotidiano, a primeira questão que me veio na cabeça é o seguinte: nós temos que ter um propósito. E todo sistema, na verdade, tem dois propósitos. Um para consigo mesmo, que é a força, né, centrípeta, né, e uma conexão para fora, que é uma função com o externo. Né? Parece que nós adormecemos, né? A gente não reconhece a função, a responsabilidade conosco mesmo, e a gente mal
reconhece uma função profissional para ganhar vida. Mas não existe a compreensão de uma função de vida. Né? Qual é a minha função de vida para comigo? Qual é a minha função de vida para com meu semelhante? Né? E aí você olha um Cristo, por exemplo, o exemplo que ele deixou. E ele deixa muito claro, né, pelo trajeto dele, você acabou de falar da questão do comportamento, né? Ele não deixou leis, não deixou nada disso, deixou exemplos, né? Exato. Então, assim, primeiro exemplo, né, a evolução da expansão de consciência que ele teve. Sim. Né? Ele para com ele, né, sai de um menino brincalhão para, né, o detentor do Espírito Santo. Né? E depois a função para com os outros seres humanos, né, que novamente, né, o dar de si tudo que ele possuía, que era o amor incondicional. Né? Então veja, o princípio da correspondência, como neste exemplo fica assim, realmente mexe com a gente, de dizer assim, cara, se tudo no universo tem um propósito, por que nós, seres humanos, vivemos de assim, férias, às vezes? Né? Exato, eu vinha a passeio, não vinha negócio. Exatamente, né? eu vinha a passeio. Né? Vinha a passeio nesse planeta, não vinha negócio. Estou curtindo a vida agora. Pois é. Estou né? na fase de curtir a vida. Estou atrás do churrasco, da cerveja, papapá. Né? Primeiro, essa função, voltando à questão da correspondência, essa função para comigo, eu deveria me espelhar exatamente nos seres superiores a mim, olhando o comportamento deles, né, para eu trazer esses comportamentos ao meu cotidiano, para quê? Para expandir, através dessa experiência, expandir minha consciência. Né? Que seria, né, até conversando com um amigo, ele citou a palavra pontífice, né? É a função do pontífice, a ponte, né? Eu me espelhando, né, na correspondência de seres superiores, trazendo isso ao meu cotidiano. Né? Isso é muito forte. Então, é porque você está falando do exemplo e não da lei. Mas, assim, nós estamos olhando essas leis na tentativa de descobrir o exemplo. O comportamento que deveríamos ter para errar menos neste planeta. Sem dúvida. Não é verdade? Claro. Então, não adianta a gente olhar a lei e falar, olha que legal essa lei, ou estudar as leis físicas, né, se a gente não consegue enxergar comportamento através disso. Né? Por isso que eu não tenho convicção que a dificuldade maior que nós temos é exatamente de transpor isso até em palavras, porque ela diz respeito a exemplos, né? A vivência, ao cotidiano. Né? Não basta você ler, reler, escutar. O Krishnamurti já fala, né, que uma verdade dita mais de uma vez transforma-se numa mentira. E eu compreendo o que ele quer dizer, porque você cria a ilusão que compreendeu. Uhum. Então você fica criando a ilusão. Vou falar algo como amar a Deus sobre todas as coisas. Quem nunca ouviu isso? Né? Não tem como você falar que você não ouviu. Então você ouviu e repete. É bacana, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Da primeira vez você pode até ter entendido um pouco, mas na segunda você já está decorando. Opa, agora eu já sei. E esse saber é a maior ilusão que se tem. Porque ela não é revestida do exemplo. Ela não é revestida do cotidiano. Então, é uma lei morta. Ela se encerra nela mesma. Transforma-se numa mentira. Toda lei que não é executada, ela é morta. É uma grande hipocrisia. Né? É uma hipocrisia, nos limita, né? Porque você fica preso nesse universo de tentar entender as coisas
E para mim é o grande erro que a maior parte do esoterismo acaba cometendo, porque se começa a discutir as efemérides planetárias conectadas ao Dharma e ao Karma. Isso exatamente contribui. Você sai de parte alguma para lugar nenhum, né? Mas só que você se reveste de uma glória luminosa que só você enxerga, e que de fato acaba limitando o potencial do ser. Eu acho que a nossa insistência, e eu faço as suas palavras aí, é que a gente não veio aqui para passeio. E ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou que ia ser fácil. A gente normalmente na primeira dificuldade acaba tropeçando, e se incomoda. Ah, não é por aí, é uma bobagem. Então, ninguém falou que ia ser fácil, né? Tem uma passagem interessante, eu acho que não sei se nós já comentamos sobre isso, de um livro chamado Boa Nova, em que um dos apóstolos chega a Cristo e pergunta, Cristo pergunta para um dos apóstolos que existe um caminho que é florido, amplo, bonito, iluminado, cheio de perfumes, e o outro é apertado, cheio de espinhos, difícil, complicado de passar, você vai se ferir nas pedras. E ele pergunta qual caminho você deve seguir. E aí um fala, tem que ir por aquele, o outro fala por ali. E até que um deles diz assim, não, ele está perguntando, a resposta à pergunta dele é, mas aonde você quer chegar? O caminho do conhecimento não é um caminho amplo, largo, iluminado, bonito, em que você vai receber louros da vitória. Pelo contrário, não é fácil esse caminho, né? E o caminho que a gente está se propondo a tentar discutir não é tão pouco fácil, porque você sofre com isso. Claro. Para você seria muito mais confortável ficar discutindo o jogo de ontem. Na televisão, metendo pau no juiz, sentar os dois aqui, tomar uma cerveja e ficar falando da vida. É muito mais fácil. Essas são coisas para entreter a mente. Entreter a mente. E a gente vive se entretendo com coisas que não levam a nada. Sim. Né? Por isso que nós estamos fazendo essas gravações, né? Exatamente. No sentido de trazer, né, a reflexão do porquê e para que estamos aqui, né? Então, voltando um pouquinho a essa lei da correspondência, né, que ele fala o que está em cima igual ao que está embaixo, mas tem um paralelo, né, porque no cosmos você pergunta o que está em cima e o que está embaixo, né? Sim. Tem N referenciais. Mas existe uma outra questão. O que está dentro é igual ao que está fora. Sim. E o que está fora é igual ao que está dentro. Sim. Então, trazendo isto ao cotidiano nosso. Quando você vê, por exemplo, uma casa totalmente desarrumada, ou é muito comum ver carro de jovens, né, cheio de tranqueira dentro do carro. É roupa largada, é tênis, é resto de comida, né? Isso mostra exatamente o que está dentro. Essa desorganização, né, da sua estrutura acaba se refletindo. E assim, como já falamos na gravação passada, da lei da ação, nós estamos agindo o tempo inteiro, através de nossas memórias, lembra que a gente falou de tudo isso, né? Então, isso que está dentro de mim, minhas memórias, meus pensamentos, meus sentimentos, né, modelam aquilo que me rodeia, que é outro aspecto da correspondência. O que está dentro é o que está fora. O que está fora é igual ao que está dentro. Então, eu não posso me queixar das coisas que acontecem na minha vida, porque sou eu que estou, né, fazendo isso acontecer. Não é verdade? É a questão a lei da ação passada, que é uma forma de correspondência. Sim. Total. Totalmente, sim. Então, por que as coisas acontecem para uns e não acontecem para outros? Nós já cansamos de falar isso a vez passada, né? Então, essa lei da correspondência, que quando a gente lê pela primeira vez,
realmente a gente se vê diante de um muro, né? Você fala assim, nossa, mas é complexo, né? Porque ela é uma lei que está muito fechada, né? Os detalhes não estão expostos. Diferente, por exemplo, a lei de causa e efeito, né, que a gente vai falar na próxima gravação, que é meio que autoexplicado até pela física mecânica, né? Essa lei da correspondência, ela está bem hermética. Então, pensar, refletir sobre ela, né, é absolutamente necessário. E veja o quanto a gente pode fazer no nosso cotidiano, né, só pensando nessa lei. Só o fato de você se espelhar em seres que deram exemplo, né, de evolução e tentar alcançar esses comportamentos que deixaram o exemplo, né, já seria um tremendo salto, né? Isso me faz pensar duas coisas, né? A primeira é aquela diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Que é a primeira parte aí da sua colocação, eu acho que a outra me faz pensar numa coisa que é como se nós temos um hábito que é comum, em que a gente faz assim, bom, o dia que eu conseguir tal coisa, aí eu vou, né? O dia que eu fizer isso, aí eu estarei, colocando sempre as nossas ações no condicional. Isso vale tanto para o plano físico quanto para o plano, como ele chama aqui, etérico, ou universal ou espiritual. Né? O dia que eu conseguir tal coisa, o que nós estamos colocando é que no fundo está tudo aí. Né? Está tudo aí. Todos os universos possíveis, tudo aquilo que a gente compreende como universo está ao nosso redor, dentro de nós e fora de nós, o tempo inteiro. E que só tem uma coisa que vai modificar esse estado, que é o estado de presença. Que é, de fato, você assumir aquilo que você intenciona fazer. Nesse momento, eu acho que existe uma transformação. E aí aquilo que está no plano etérico, ou no plano das ideias, ele consegue vir para o plano físico. Não sei se eu estou sendo claro no que eu estou... Uma coisa que está meio... a gente já falou, acho que nas gravações anteriores falamos exatamente isso, chamamos até a fé, né? Você perseguir um objetivo, né, em um estado de presença e de convicção que você vai realmente alcançar aquilo, né? Só que para atrair os elementos para que esse objetivo se concretize, né, você tem que fazer mudanças profundas em você, porque na verdade, se esse objetivo está acima da tua capacidade, primeiro você tem que se transformar, alcançar essa frequência para poder atrair, né, esses elementos à tua vida. Até porque é uma coisa que é interessante, é que ele é bem claro, ele fala que as leis da física explicam o mundo físico e tem seus princípios que são iguais ou equivalentes no mundo etérico, espiritual ou universal. Deixa eu colocar isso num exemplo. Um exemplo. Um exemplo que, inclusive, não é meu, já tem outra pessoa falando. Suponha você que uma pessoa está procurando um companheiro. Sim. Então ela pede para o cosmos a figura de um sujeito que seja carinhoso, que seja bonito, que seja delicado, respeitoso, né? E vai para aí afora escrevendo todas as qualidades que ela gostaria nesse príncipe, né, para que ele venha à sua vida, né? Aí a pergunta que cabe é assim: mas você é tudo isso? Porque se você não é o que você está pedindo, você vai continuar atraindo a tranqueira que você é. Percebe? O que está acima é igual ao que está abaixo. Exatamente, o que está acima é igual ao que está abaixo. Então,
Se eu quero esse objetivo, primeiro eu tenho que ser carinhoso, honesto, delicado, parará, parará, tudo aquilo que eu escrevi. Né? Quando eu alcançar essas modificações, com certeza absoluta esse princípio vai aparecer. No fundo, eu acho que essa lei ela acaba quase que servindo de base para todo o universo dessas outras leis que a gente está discutindo. Pois é. Aliás, veja, essas 4 primeiras leis, a gente está chegando à conclusão, né, que essas 4 primeiras leis modelam nosso mundo ao nosso redor. Sim. E se eu quero ter um mundo diferente ao meu redor, eu preciso fazer mudanças profundas do meu comportamento, dos meus credos. Lembra? Ele falou, tenho que mudar meus credos. Né? Faculdade não é para mim, porque eu não tenho acesso. Nunca você vai fazer uma faculdade. Né? Então, você sonhar mesmo, acreditar que é possível, né? E você ir atrás e buscar isso, né? Isso modifica. Você se modifica nessa busca e as coisas acontecem. Mas a mudança começa na gente. Então, quando a gente fala que está em cima, que está embaixo, vamos olhar para esses seres referenciais, né? Pega 1, 2, 3 comportamentos e traz isso, né? E começa a estudar, né? Porque geralmente esses comportamentos, eles estão por trás desses comportamentos, tem um comportamento altruísta, de amor ao próximo, né? Então tem modificações profundas a serem feitas em nós mesmos, né? De dominar nossa egoidade, parar de olhar nosso umbigo, né? E servir a vida, que nós falamos a gravação passada. Servir a vida significa eu dar de mim para que as energias fluam no sentido positivo, né? E não eu me colocar perante a vida no sentido de venha a mim, tudo para mim, porque eu necessito, né? Essa é uma mentalidade pobre. Isso não serve à vida. Isso é algo que constringe, né? Coloca para dentro, né? Ele não faz fluir, ele bloqueia. Isso não é servir à vida. Acho que é por aí. Essa é a tentativa de trazer para o cotidiano a lei da correspondência, né? Não é muito simples, mas... Não é simples, mas... Mas dá para sentir. Eu acho que, de verdade, até quem ouve, né, tem que buscar transcender um pouco as palavras. Porque se você ouvir de uma maneira presente, não crítica o tempo inteiro, porque é fácil criticar, né, ou de maneira positiva ou negativa. Isso é confortável de fazer. Mas isso já mostra a incompreensão. Né? Se você de fato tenta ouvir aquilo que está tentando ser colocado e da importância dessa correspondência, aquilo que está aqui agora ao meu lado, existe algo semelhante orbitando acima, numa esfera superior, seja de vibração, creia como quiser, existe algo que orbita e que flui na mesma frequência. Se a gente consegue, pelo menos, tentar enxergar isso de alguma forma, eu acho que já valeu a pena. Sem dúvida. Quando você coloca o elemento julgamento na parada, né, isso não é estar aberto, não, né, à busca, à expansão da consciência. Né? O que você está falando, em outras palavras, é dá um crédito, né? Ouça de forma despretensiosa, no sentido de entender um pouco mais. Né? E aí eu acho que, para terminar, eu vou até ler de novo essa lei, até para que se reflita sobre isso, para compreender que às vezes o caminho é apertado, escuro e tem umas pedras que você se machuca, né? Mas ele diz da lei da correspondência que essa lei estabelece que os princípios ou leis da física que explicam o mundo físico, portanto energia, luz, vibração e movimento, têm seus princípios correspondentes no etérico ou universo, como acima, assim abaixo. Perfeito. É isso aí.